abater os custos da logística de transporte tem sido um desafio no nosso país, frente a uma série de coisas, né, Antônio? Queria que você falasse também sobre isso, aproveitando, então, o gancho da fala do Paludo. Volatilidade do preço dos combustíveis, os problemas que temos tido aqui no nosso estado com as rodovias, que ainda aguardam uma nova rodada de concessão. Como que tem sido nesse setor do transporte? O Paludo falou algo importante, que hoje, da porteira do campo até o seu consumidor final, se projeta-se 10 milhões de toneladas que ficam em algum local. Então, é aquele detalhezinho de grão em grão, né? Se nós avaliarmos algumas rodovias em si, principalmente rodovias que a gente entende que são eixos para o escoamento, a gente percebe muitas vezes as suas margens, alguns grãos de milho, alguns grãos de soja, que vão ficando até chegar no seu consumidor final. Isso é bastante preocupante. Isso vem muito da minha primeira fala, que é a questão da própria infraestrutura. Hoje, o transporte rodoviário de cargas é uma conta pesada para o embarcador. A logística em si brasileira é uma conta bastante pesada, e por isso que muitas vezes a gente não fica tão competitivo comparado a outros países que investem. Um exemplo disso é o próprio Estados Unidos, que, queira ou não, é um dos maiores produtores, e para vocês terem uma ideia, 60% do seu escoamento é feito através de ferrovias. Então, eles têm esse pensamento, e nós precisamos fazer isso aqui também. O transporte tem a sua empregabilidade, nós representamos 7,6% do PIB do Brasil, mas estamos sofrendo nos últimos de 2020 para cá, mas vamos falar quase 24 meses, a gente vem sofrendo bastante. Nós temos aí o nosso principal insumo para que a gente possa realmente colocar a máquina para funcionar, que é o óleo diesel. Hoje, dependendo do segmento, do porte do caminhão, né, que hoje, dentro do segmento de transportes, nós temos um leque muito grande, desde os veículos mais leves aos veículos extra pesados. Nós chegamos a ter, e está tendo também, em torno de 55% a 60% de um faturamento de um caminhão está ficando no óleo diesel. E, infelizmente, nós, transportadores, não temos mais como absorver isso. E, infelizmente, a gente tem que passar para os nossos clientes. Infelizmente, quem acaba pagando a conta somos nós, consumidores finais. Falo para vocês, o transporte ainda encontra-se com um período de defasagem na sua tarifa de frete, mas não é que a gente entende, o mercado entende que um aumento maior de tudo isso realmente vai impactar, é uma inflação que acaba sendo gerada. Então, a gente tem toda essa preocupação. Nós, aqui do oeste do Paraná, podemos dizer assim que, queira ou não, nós estamos no final de linha, né? Então, os nossos principais entroncamentos, vamos pensar, nós estamos a 600 quilômetros do Porto de Paranaguá, nós estamos a 1.000 quilômetros vamos dizer assim, do maior PIB do Brasil, que é São Paulo. Então, nós temos esse custo, acaba ficando muito pesado para o transporte rodoviário de cargas. Nós temos muitas incertezas no que tange a questão política de infraestrutura, nós temos muitas incertezas e muita preocupação, não somente o Sintropar, a qual eu estou presidente, mas a nossa federação, a FETranspar, estamos acompanhando com uma lupa muito grande nesse assunto que sempre está à tona, que é a questão dos próprios pedágios aqui no Paraná. Nossa maior preocupação é que os pedágios retornem para o Estado e se retorne ainda mais caro do que nós já pagávamos. Queira isso ou não, impacta diretamente para nós, consumidores finais, é um custo dentro do transporte logístico, é um custo dentro dos nossos embarcadores. A gente sabe que, tirando muitas vezes dos nossos embarcadores, as grandes trades, a folha de pagamento tem um custo muito grande, a segunda é a conta frete. Então, que nós temos que cada vez mais, e nós transportadores estamos fazendo isso, reduzir o nosso custo operacional, porque a nossa lucratividade está depois da vírgula, mas a gente precisa cada vez mais melhorar a eficiência através de infraestrutura. Tenho falado bastante sobre isso, porque a gente percebe, temos operações que fazem o mesmo trajeto, vou dar um exemplo para vocês, caminhão que sai daqui para Foz do Iguaçu, em uma operação dedicada, precisamos ter 7 caminhões na operação. No mesmo trajeto, no estado de São Paulo, que, queira ou não, é o estado com a maior infraestrutura em questão de malha rodoviária, nós temos 4 caminhões fazendo a mesma operação, por uma questão de infraestrutura. Isso é um exemplo que eu dou para vocês, referente
o que a gente precisa melhorar. Melhorando essa infraestrutura de deslocamento, automaticamente a gente melhora a maior custo, acaba diminuindo o custo operacional. É um pneu que acaba desgastando menos, é uma peça que acaba sendo prematuramente desgastada. Então, infelizmente, nós, Brasil, precisamos rever e muito a questão da infraestrutura, se a gente quer cada vez mais. Como o João falou, nós somos e vamos ser ainda o mercado do mundo, porque nós temos muito que alimentar todos eles.